Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da série Temas Ilustrados Ensino Médio é de extrema importância, pois através dele você saberá os detalhes relacionados à estrutura dos cromossomos, seja em bactérias, em mitocôndrias, seja em eucariontes. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! Quando uma célula se divide, um de seus principais trabalhos é ter certeza de que cada uma das duas novas células receberá uma cópia completa, perfeita do material genético. Erros durante a cópia ou divisão desigual do material genético entre as células pode resultar em células que não são saudáveis ou são disfuncionais, e pode levar a doenças tais como câncer. Mas o que exatamente é esse material genético e como ele se comporta ao longo de uma divisão celular? O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é o material genético dos organismos vivos. Em humanos, o DNA é encontrado em quase todas as células do corpo e fornece as instruções que essas precisam para crescer, funcionar e responder ao meio. Quando uma célula do corpo se divide, passa adiante uma cópia de seu DNA para cada uma de suas células filhas. O DNA também é passado para a descendência pelo espermatozoide e pelo ovócito 2, que se combinam para formar um novo organismo que tem material genético de ambos os pais. Fisicamente falando, o DNA é uma longa sequência de unidades químicas pareadas, os nucleotídeos, que possuem 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas, abreviadas em ATCG, e que transporta as informações organizadas em unidades chamadas genes. Os genes tipicamente fornecem instruções para produzir proteínas, as quais dão às células e aos organismos suas características funcionais. Nos eucariontes, como plantas e animais, a maior parte do DNA é encontrado no núcleo e é chamado de DNA nuclear. As mitocôndrias, organelas que produzem energia para a célula, contêm seu próprio DNA mitocondrial. E os cloroplastos, organelas que realizam a fotossíntese nas células vegetais, também possuem DNA cloroplastidial. As quantidades de DNA encontradas em mitocôndrias e cloroplastos são bem menores que a quantidade encontrada no núcleo. Diferente das células eucariontes, em bactérias e outros procariontes, a maior parte do DNA é encontrada em uma região central da célula chamada de nucleoide, que funciona como um núcleo, mas não é envolta por uma membrana. O conjunto de DNA de uma célula é chamado de genoma, já que todas as células de um organismo, com poucas exceções, contêm o mesmo DNA. Pode-se dizer que cada organismo tem seu próprio genoma, e já que os membros de uma espécie normalmente possuem genomas semelhantes, pode também descrever o genoma de uma espécie. Em geral, quando as pessoas se referem ao genoma humano ou a qualquer outro genoma eucariótico, elas se referem ao conjunto de DNA encontrado no núcleo, ou seja, o genoma nuclear. Considera-se que as mitocôndrias e os cloroplastos possuam seus próprios genomas separados. Na célula, o DNA não está sozinho, mas se associa a proteínas especializadas que o organizam e lhe conferem estrutura. Nos eucariontes, essas proteínas incluem as histonas, um grupo de proteínas básicas de carga positiva que formam bobinas ao redor das quais o DNA de carga negativa pode se enrolar. Além de organizar o DNA e de torná-lo mais compacto, as histonas possuem um papel importante na determinação de quais genes são ativos. O complexo de DNA mais histonas e outras proteínas estruturais é chamado de cromatina, e existem duas formas dela: a eucromatina, que consiste em DNA ativo que pode realizar a transcrição, e a heterocromatina, que consiste em DNA bastante condensado, inativo, que não pode transcrever os genes. Os cromossomos são filamentos de cromatina espiralados presentes no núcleo de todas as células. Esse cromossomo condensado apresenta uma região mais afilada, denominada de centrômero, parte muito importante, pois é o local onde os microtúbulos prendem-se no momento da divisão celular. A posição dos centrômeros promove a divisão do cromossomo em duas partes, os braços cromossômicos. Assim sendo, um cromossomo simples possui 2 braços e um centrômero. Nas extremidades de cada cromossomo há uma região denominada de telômero que protege o cromossomo da degradação, garantindo sua estabilidade estrutural. Utilizando como base os braços cromossômicos, podemos classificar os cromossomos em 4 tipos. O tipo metacêntrico é quando o cromossomo apresenta seu centrômero localizado bem no centro, tendo, portanto, braços do mesmo tamanho. Já o tipo submetacêntrico é quando os braços possuem tamanho desigual, mas o centrômero é bem pouco deslocado do centro.
O acrocêntrico é quando os braços possuem tamanhos diferentes, pois um é bem maior que o outro em virtude do centrômero localizado perto de uma das extremidades. E por último, o tipo telocêntrico. Nesses casos, existe praticamente um único braço por causa da posição do centrômero, que se localiza bem na extremidade do cromossomo. Os cromossomos podem ser sexuais ou autossomos. Cada espécie tem seu próprio número característico de cromossomos autossomos. Humanos, por exemplo, têm 46 cromossomos em uma célula típica do corpo, células somáticas, enquanto os cães têm 78. Tanto quanto muitas espécies de animais e plantas, os seres humanos são diploides, 2N, isto é, a maior parte de seus cromossomos vem em conjuntos combinados conhecidos como pares homólogos. Assim, os 46 cromossomos de uma célula humana são organizados em 26 pares, e os dois membros de cada par são considerados homólogos entre si. Já os cromossomos sexuais e as células germinativas, o espermatozoide e os ovócitos 2, em humanos que possuem apenas um cromossomo homólogo de cada par, são considerados haploides, N. Quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, seus materiais genéticos se combinam para formar um conjunto diploide completo de cromossomos. Que viagem, né? Acesse nosso site e baixe um mapa mental completinho sobre esse conteúdo, na aba Quer Que Desenhe, link na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!